fazer uma revisão rápida aqui da Revolução Russa, porque o nosso objetivo aqui é falar sobre a Guerra Civil e o stalinismo. A Revolução Russa, como eu falei anteriormente, ela é uma revolução que começa ali em 1917. A Rússia era um país muito grande e muito obsoleto. Grande parte da população vivia na miséria. E uma pequena parte da população, 1% a 2%, era aristocrata e ainda era comandada pelos czares, que era nada mais do que um imperador. Totalmente agrícola, com pouquíssima industrialização, e mesmo parte dessa industrialização vinha de fora, vinha de capital estrangeiro. A insatisfação da população era muito grande, vivendo um momento de muita precariedade, invernos muito rigorosos, produção agrícola muito pequena, muita exploração no campo. E depois de ter perdido na guerra russo-japonesa, a situação ainda ficou muito maior. Em 1905, houve uma tentativa de se chegar a esse czar. A população se reúne próximo ao Palácio de Inverno, onde estava o czar, para tentar conversar, chegar, porque havia um mito do que o czar era o pai do povo. Só que não se sabe ao certo se foi o czar que mandou, se o czar mesmo estava nesse castelo. A verdade é que esses guardas aqui atiraram na população. Foi uma verdadeira loucura, as pessoas correndo, não entendendo por que o czar mandou matá-las. Eu sei que morreu muita gente. E isso deu um resultado muito negativo para o czar, que acabou, para amenizar a situação social depois desse domingo sangrento. Houve uma revolta dos marinheiros, que é a revolta do Potemkin. Isso tudo, o czar se viu muito ameaçado e ele então resolve ali criar a Duma, que era um conselho, a Assembleia de Deputados eleitos, e iriam governar junto com o czar. Que acabou não dando muito certo, porque, na verdade, a população continuou na miséria. Ali, em 1905, também começa a surgir os soviéticos, os trabalhadores, que eram conselhos, Lenin, Trotsky, vários outros, Kerensky, vários outros líderes ali com as ideias socialistas que começam a penetrar dentro desses soviéticos, e esses soviéticos vão tomando força até que, em 1917, eles resolvem, então, tomar o poder. A revolução, ela começa em 17, mas ela vem já se arrastando desde 1914, quando a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial. Porque quando a Rússia resolve entrar na Primeira Guerra Mundial, ela tem um exército muito grande, mas a situação econômica da Rússia é precária e fica mais precária ainda. Então, grande parte desses soldados que vão para a guerra, lutar ao lado dos franceses e dos ingleses contra os alemães e no início os italianos, depois os turcos, esses soldados eles não têm alimentos, eles não têm botas para estarem naquela guerra, naquele frio, eles não têm armas, então a situação fica muito precária. A maior parte do exército russo começa a voltar para a Rússia. A Revolução ela tem duas fases bem distintas. A primeira fase é em 1917, quando quem assume o poder ali é o que a gente chama dos mencheviques, porque, na verdade, você tem duas lideranças, os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques é a maior parte da população, camponesas, operários, intelectuais. Por isso que vem bolcheviques, na verdade quer dizer em russo a maioria. E os mencheviques eram alguns líderes mais moderados, capitalistas, pequenos proprietários de terras, pequenos proprietários de comércio. A primeira fase, quem assume o poder do governo provisório é o Kerensky, que é um líder mencheviques. Né? A política do Kerensky é uma política quase que liberal burguesa. Ela não quer ser socialista, né? Ele até dizia, não, depois a gente vai virar socialista. A medida principal que ele toma é acabar com o czarismo. Ele prende o czar e a família do czar. Mas ele permanece na Primeira Guerra Mundial, o que era um dos maiores problemas que a Rússia estava tendo, tanto para manter esse exército, quanto para toda a grana que era usada nessa guerra, que poderia ser usada
para desenvolver ou para distribuir entre a população. Então, claro que a manutenção da Primeira Guerra cria na população, nos sovietes, nos grupos de camponeses, uma insatisfação muito grande. E isso vai tomando força porque o Lenin, que é um dos grandes líderes aí da Revolução, esse é o Lenin, tá? Líder dos bolcheviques, ele começa a ir para as ruas e começa a fazer discursos muito empolgado, falando que são as teses de Abril, que a Rússia precisa ter paz, que é sair da guerra, pão, que é a distribuição de alimento e melhorar o preço dos alimentos, e terra, dividir as grandes propriedades rurais que estavam nas mãos de uma aristocracia ou da igreja. Em outubro de 1917, os bolcheviques então tomam o poder, tá? Que na verdade é outubro para eles, novembro para a gente. Quando ele assume o poder, ele sai da Primeira Guerra Mundial, ele faz um acordo até com os alemães, ele perde uma parte da Finlândia, ele perde um pedaço da Estônia, Lituânia também, mas ele sai dessa guerra e começa a nacionalizar toda a terra, as empresas que até então eram desses pequenos liberais ou de capital estrangeiro. É por isso que a gente tem essa imagem aqui dele varrendo o czarismo, né, a aristocracia, os capitais estrangeiros e a igreja. Cria em 1922 a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Junto com Lenin está aqui o grande amigo dele, braço direito, que é o Trotsky. Correndo por fora, Stalin, que começa a tomar mais poder ali a partir de 1922, no meio da Guerra Civil. A Guerra Civil é um momento em que, com o fim da Primeira Guerra Mundial, já os potências capitalistas já dominando, Estados Unidos, Inglaterra, França, ficam apavorados com o que está acontecendo na Rússia, porque o Partido Socialista, liderado por Lenin, ele expulsa os donos de empresas e o capital estrangeiro e toma posse das empresas que estavam ali. Junto com esses países capitalistas, há um grupo também que quer a volta do czarismo, que é a volta da monarquia. Há grupos também, porque a Rússia ela não é só uma nação. A Rússia é, na verdade, um conjunto de nações. Dentro mesmo dessa que a gente está chamando de Rússia, existe uma série de povos aqui, de etnias diferentes, de línguas diferentes, de culturas diferentes, de religiões diferentes. Então, muitas dessas pessoas que lideravam esses grupos, essas tribos, essas localidades, elas não aceitam muito esse domínio da Rússia, ou esse nacionalismo da Rússia, ou esse predomínio dos bolcheviques. Aqui a gente tem um exemplo de uma foto do Exército Branco. Aqui a gente tem o grande líder do Exército Vermelho, que é o Trotsky, que seria o grande segundo na listagem de poder dos bolcheviques. O primeiro é Lenin, o segundo é o Trotsky. E a gente fala desse período aí como comunismo de guerra, que é uma centralização total da produção. Quem passa a dominar toda a produção é o governo, né? Os bolcheviques. Então a produção passa a ser toda destinada principalmente a armas. Há uma requisição de toda a produção agrícola, é forçada, toda dada para o Estado, e elimina totalmente a economia de mercado. A guerra é ganha pelo Exército Vermelho. O Exército Vermelho é quem ganha essa batalha. O Lenin, junto com o Partido Comunista, cria a NEP. A NEP, para nós, é com a nova política econômica. O próprio Lenin dizia um passo para trás, para dois para frente. Porque ele deixa entrar na Rússia ali um pouco de capitalismo. E o que é isso? Ela permite a entrada de algum pouco capital estrangeiro, começa a haver pequenas empresas particulares, com poucos trabalhadores, há um certo incentivo a essas empresas privadas, há uma certa
autonomia para alguma agricultura. Então, pouco a pouco, sempre o Estado controlando. Em 1922, ainda dentro dessa política de recuperação ali da economia russa, eles assinam o Tratado Criação da União da República Socialista Soviéticas, porque são várias repúblicas ali dentro. Então se criou a famosa URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vai vir até 1991 aí. Em 1924, o grande líder bolchevique, Lenin, ele morre.